Som. Quando eu vou apagar aqui o vídeo. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Essa é a 14ª oficina educativa de Búzios e nós já, enfim, tivemos os temas mais diversos possíveis, né? Desde experiência de administração lá na Prefeitura de Santo André, o clássico de Daniel. Depois teve sobre democracia participativa, sobre economia solidária, sobre moeda social, sobre questões ambientais, enfim, foi uma vastidão. Ele ocorre uma vez por mês, é uma conversa, assim, uma roda de conversa, assim, que se propõe virtual, que também, e convidado uma vez por mês, e uma coisa leve, vai ter sido bem interessante, tá? Aí eu queria agradecer muito a Regina Novaes, que se prontificou a participar, né? A Regina ela é professora, né, visitante emérita da Unirio, tá? Mas ela é professora aposentada do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ e pesquisadora sênior do CNPq e coordenadora acadêmica do Instituto de Estudos de Religião, o ISER, né? Então, a Regina, já dialogamos assim, sobre a maneira de apresentar. Ela falou, poxa, podíamos apresentar PowerPoint, tal coisa. Eu falei, olha, o nosso costume é a gente fazer uma roda e, normalmente, as pessoas falam meia hora, 40 minutos, 50 minutos, mas assim, é para as pessoas também conhecerem a Regina um pouco mais e também o seu pensamento. É uma temática que não é tão debatida e nós precisamos de insumos para essa reflexão, né? Então, é isso. Dito isso, me calo e passo a palavra para a Regina. Ótimo. Bom, boa noite. Estou achando ótimo que é uma roda de meninas e você. Tá muito legal isso. Religião e política são dois temas difíceis, porque ambos exigem paixão, né? E tudo que exige paixão existe um pouco de cegueira. Então, é um tema difícil de lidar, confesso para vocês, né? Eu trabalho com isso há muito tempo e não é fácil, não. Até porque, né, a ideia de secularização, de laicidade, que justifica o Estado moderno, né, nunca aconteceu da mesma forma no mundo, nunca aconteceu realmente, né? Então, a gente tem sempre uma tensão, né, entre o político, como o locus da razão e da vida pública, e o religioso como o lugar do simbólico e da vida privada. Isso aí é o modelo ideal, né, que acontece. No entanto, se você pegar todos os países, desde a modernidade, todos eles têm formas diferentes de construir uma laicidade, né, e formas diferentes de fazer essa relação do político com o religioso. Então, a gente, na verdade, tem um modelo ideal, está na nossa cabeça, que devia separar, porque essa separação é importante, essa separação está na base do Estado moderno. No entanto, a realidade, tanto dos estados, como eles fazem isso, como da população que vive nesses estados, é muito diferente, né? E a gente vai ter, por exemplo, se a gente pensar no Brasil, que é bom a gente pensar no Brasil, a gente percebe que a cultura brasileira e cultura católica foram quase sinônimos durante muito tempo, né? Porque o catolicismo, o IBGE faz censos desde 1800 e tanto, né? É um dos poucos países, o Brasil até, que mede para a população toda a religião, e o catolicismo era a religião dominante que estava presente tanto no território, na ocupação do território, as arquitetas que estão aí sabem muito bem, né? Porque a igreja no centro e no lugar mais alto, né? Geralmente a terra de igreja, tem gente que paga lá o dêmio até hoje, né? Comprando um apartamento, uma pessoa que eu conheci essa semana, comprando um apartamento no Rio, eu acho que era no Catete, ela paga lá o dêmio ainda a uma igreja do Carmo. Então, a gente imagina como é que a própria ocupação do território no Brasil esteve tão ligado ao catolicismo. E o calendário oficial também, né? O calendário oficial é um calendário baseado nos santos, né? Ou seja, essa junção catolicismo e formação do Estado no Brasil é muito forte, né? Então, a gente, seja na maneira de dividir o tempo no decorrer do ano, seja na maneira de ocupar o território,
Mas o catolicismo foi a única religião? Não, não foi. Né? Desde o início, a gente teve por migração ou por missão os protestantes, né? Advindos da Reforma, que está na base da modernidade. A Reforma é um elemento importante para a gente entender a formação do Estado laico, né? Do desejo do Estado laico. Agora, os protestantes, nos primeiros anos no Brasil, eles tinham um crescimento vegetativo. Famílias, né? Migração, muito no sul, as linhas, em outros lugares também do país, mas assim, um crescimento que não abalava absolutamente a hegemonia da Igreja Católica. Né? As regiões afro-brasileiras, elas viveram, ou por repressão, ou até por fé, uma junção com o catolicismo muito forte. Então, a gente nunca vai ter as estatísticas das religiões afro-brasileiras, porque até Mãe Menininha do Cantoá, na Bahia, se definia, eu sou católica do candomblé, que esse fenômeno a gente chama, né, de dupla pertença. Né? Muitas vezes isso era uma forma de fugir da repressão que houve em relação às brasileiras, mas também uma forma de sincretismo. Eu estou falando de sincretismo aqui não como falta, né, como uma coisa ruim, uma coisa que não deu certo, porque os católicos não fizeram o dever de casa certinho. Sincretismo no sentido que aconteceu no mundo inteiro. Né? Durante todo o tempo, quando as culturas se encontravam, você tinha uma religião que pegava elementos de outras, né? e formava uma nova síntese. Então, com isso, as religiões afro-brasileiras, a gente nunca vai saber quantas pessoas estão lá, porque elas têm essa coisa do pertencimento. O que vai mudar, na verdade, essa situação, né, vamos dizer assim, esse berço esplêndido que o catolicismo vivia, né? No Brasil nunca teve um grande partido cristão. A democracia cristã não foi bem isso, em outros países aconteceram. Mas o que vai mudar mesmo é a chegada de um movimento evangélico. Aliás, antes de passar para isso, queria lembrar vocês, eu sei que vocês sabem, mas queria lembrar que o modelo do catolicismo e das igrejas, das denominações que vieram depois da Reforma, é um modelo muito diferente. Enquanto o catolicismo tem um modelo hierárquico e sequer universal, né? O mundo evangélico ele é dividido em denominações. Uma denominação não tem nada a ver com a outra. E essas denominações, quer dizer, não tem nada a ver com a outra no sentido de não tem submissão, né? Não tem um papa, em última instância. Então, é como se você pensasse assim, o modelo católico como alguma coisa redonda, né? Embora tivesse várias vivências. E aí eu acho que o Sidney lembrou do Gramsci hoje, agora há pouco, quando a gente conversava, e o Gramsci falava, o catolicismo tem uma unidade aparente, né? Uma unidade aparente, mas você tem vários catolicismos vividos internamente, e o Gramsci falava, tem o catolicismo do camponês, o catolicismo do operário, o catolicismo do burguês, tem vários catolicismos, mas a existência do Papa, de um centro, né, de um centro hierárquico, sempre dava essa unidade aparente que foi mantida a duras custas, né? Todo mundo deve ter visto O Nome da Rosa, né, lido e visto o filme O Nome da Rosa, onde isso fica claro, né, como o catolicismo passou, como ele vive a partir de correntes e como que essas correntes têm em comum a ideia de não se vir, né, que é o contrário do mundo protestante, que é a outra vertente cristã, né, importante no mundo. Que o mundo protestante é o seguinte, tem um problema, funda a outra. Uma não dá satisfação para a outra. Então, é denominacional. Denominação, o nome da igreja é que dá a sua dinâmica, as suas formas de pertencimento, etc. Então, você tinha esse catolicismo universal, com as suas correntes, ora mais abertas, ora mais fechadas, etc., né? Uma disputa interna bem constante, mas com uma coisa em comum. Todos queriam que a Igreja Católica continuasse sendo o que ela é, né? Uma igreja, una e universal. Universal quer dizer aberta a todos, né? Fiquem aqui, ficamos juntos, apesar de todas as crises que vão existindo. E o mundo protestante é um mundo muito diferente. O mundo protestante da denominação é como se fosse uma árvore que a raiz está lá no século XVI, na Reforma, mas ela vai crescendo e fazendo muitos galhos. Então, voltando ao que eu estava falando antes, se você tinha... o que aconteceu no Brasil?
quando é que o catolicismo passa a ser questionado dessa sua posição. Nas constituições ele não foi, porque, inclusive, na própria República tinha uma ideia, depois da República, tinha uma ideia que podia existir cultos, sim, mas que fossem domésticos, não fossem públicos, né? Ou então que não incomodasse os vizinhos, quer dizer, que era uma forma também indiretamente, você estancar o crescimento de outras religiões. Mas o que vai mudar mesmo é um movimento que acontece no mundo inteiro, chamado pentecostalismo. Essa palavra aí que está muito na moda, depois eu quero falar um pouquinho sobre ela, que entrou quase que na linguagem corriqueira, né? O que é o pentecostalismo? O pentecostalismo é justamente um movimento dentro de dos galhos da árvore das denominações protestantes, que vai questionar, né? Vamos dizer assim, eles vão questionar a frieza do protestantismo. Estou dizendo frieza porque tem uma imagem bíblica que fala, né, que os protestantes ficaram muito racionais, frios, etc. Então, eles vão ter uma outra doutrina, que é a doutrina do Espírito Santo. O que a doutrina do Espírito Santo promete? Que os dons do Espírito Santo, né, venham para os fiéis contemporâneos e que eles devem se preparar para a nova vinda de Cristo. E, com isso, vão escolher um caminho estreito, não um caminho largo. Eu estou dando esses detalhes porque essa coisa vai funcionar muito para a gente voltar no filme, Isabel, que você falou depois. A gente vai chegar lá no filme, né? Porque é assim, é com essa doutrina, mas uma doutrina que é muito comunitária, na verdade, estar na igreja tem uma frequência muito grande, né? Estar junto para alcançar o dom dos Espíritos Santos. O que acontece no Brasil e acontece em outros países do mundo também? Ela vai se espalhar pela base da pirâmide. Justamente, ela vai se espalhar, essas igrejas, porque essas igrejas têm tanta, vamos dizer, flexibilidade e ritmo, né? Ela cria militantes, né, que ela vai entrar na sociedade de uma maneira muito forte, de uma maneira que as igrejas históricas e de imigração que eu tinha falado antes, que são metodistas, luteranos, presbiterianos, eles nunca tiveram essa penetração. Já a Assembleia de Deus, que vai nascer lá no Pará e vai descendo, a Congregação Cristã para Cristo também, e outras, elas vão por baixo, mas não são só elas que crescem. Você vai ter um número enorme de centenas de denominações que vão nascer no Brasil. Né? Então, isso é uma diferença muito grande. Vão nascer no Brasil e com algumas características do campo religioso brasileiro. O maior exemplo Então, aí você tem o pentecostalismo. Aí já começa esse crescimento pela base da pirâmide, onde eles vão ganhando espaço, aonde a Igreja Católica não está e o Estado também, se está de uma maneira precária, né? E eles vão ganhando espaço, uma vida comunitária muito forte, né? Muito presente, uma ajuda mútua entre os irmãos. Mas naquele momento, nesse primeiro momento, que são os anos 60, pouco antes do golpe, depois do golpe elas vão mudar um pouco de características na ditadura militar, nesse primeiro momento, elas estão contra a política. Elas se colocam justamente assim, são os crentes. Para protestantes se usa a palavra para as históricas, né? E a palavra que vai ser usada são os crentes. Os crentes vão crescendo por baixo na sociedade. E eles vão, na verdade, ter uma ideia que a segunda vinda de Cristo está para chegar, o Cristo está para chegar. Então é preciso ir pelo caminho estreito, buscar os dons do Espírito Santo, se ajudar mutuamente para esse outro momento. É assim que elas vão crescendo, as primeiras denominações pentecostais. Durante a ditadura militar, por uma série de questões que não dá para entrar em detalhes, eles vão nascer outros, né? Vão aparecer outras denominações, e outras denominações que vão usar muito os meios de comunicação da época, ou seja, o rádio, e um pouco depois conseguem também concessões de TV. Então, eles vão estar justamente pela base e vão ter canais para poder falar com essa base, né? E isso aí vai se colocando. Quando chega nos anos 70, né, vão aparecer o que vai se chamar de neopentecostalismo, porque isso aí é o pentecostalismo, o neopentecostalismo. E aí o neopentecostalismo,
e esse é um ponto que é muito importante para a gente pensar, ele vai mudar um pouco essa ideia de ficar longe da política, de que nós não estamos para as coisas do mundo. Oi? Oi. Então, alguém está falando alguma coisa? Não? Então, vamos seguir, então. Então, o neopentecostalismo tem vai trazer uma coisa muito importante, né? Primeiro, que tem a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, vai inverter o processo. No começo, as denominações de fora chegaram no Brasil, formaram outras. A IURD vai ser a primeira denominação brasileira que vai exportar para o mundo, né? Vocês devem ter visto, em Paris tem, em Portugal tem, em vários lugares tem. Como é que a IURD, o Bispo Macedo, que é o seu principal personagem, o que eles prometem? Eles invertem um pouco a história. Eles vão colocar, primeiro, o seguinte, não é para esperar a segunda vinda de Cristo. O nosso papel é conseguir ser próspero nesse mundo, porque é isso que Deus quer, que a gente seja próspero. Aí vai aparecer a teologia da prosperidade, né? Que vai se juntar a essa ideia de muita participação política, etc. e tal, que já estava sendo colocada, e vai entrar também numa guerra santa, né? Que eles vão, na verdade, quem oferece coisas parecidas com eles no mundo religioso e está próximo da população mais pobre são as religiões afro-brasileiras. Então, a questão de tirar o demônio, né, do exorcismo, ganha um papel muito importante aí, porque aí você tem aí uma briga, né, oferecendo, né, a mesma coisa e as pessoas se convertendo, e é muito interessante esse momento, porque a Igreja Universal do Reino de Deus ela vai contra o nosso complexo de vira-lata. Porque quando ela exporta a religião e diz assim, qualquer um de vocês pode ser um pastor, qualquer um de vocês, o pastorado é pelo dom, o dom do Espírito Santo. Você tem pessoas que vêm das classes populares, que não têm educação formal, que nunca foi para um seminário, que se empodera, né? E cria uma visão otimista de que é possível vencer, é possível reconhecer dons que não são aqueles da escola tradicional, através do dom do Espírito Santo, e a Igreja Universal faz realmente uma revolução nessa coisa da política. Por quê? Porque se antes você tinha lá no Brasil, o Rio de Janeiro mesmo teve o senador Aurélio Viana, que foi do PCB, foi do PSB, foi senador, foi muito importante para a política. Teve outras pessoas que foram do mundo evangélico, né, do mundo que a gente chama evangélico, hoje que chamava protestante. Aí você vai ter agora pessoas das classes populares que vão ter vamos dizer assim, uma ascensão na política via essas igrejas evangélicas. Isso é muito importante, porque o que está acontecendo ao mesmo tempo? Está acontecendo que a Igreja Católica, com as suas correntes, que a gente falava antes, que estavam lá dentro vivendo, estava num momento, depois do Concílio Vaticano II, depois de Puebla, de Medellín, estava conseguindo ter, vamos dizer assim, a Igreja progressista estava tendo um papel importante naquele momento, né? Então, o que a gente vai ter no Brasil? Comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base, que tiveram tanta importância para a fundação do PT, né, da CUT, que elas tiveram importância porque elas reuniram pessoas no momento da ditadura militar e também vieram de baixo para cima, né? Elas começam a ter as igrejas evangélicas que estão na base, que estão oferecendo prosperidade, e o mundo das SEBs, né, das comunidades eclesiais de base, também oferece duas correntes religiosas opostas, disputando a mesma base da pirâmide brasileira. Vocês já sabem disso, que vai havendo uma série de mudanças no Vaticano, e esse movimento das comunidades eclesiais de base, ele perde a força. Perde a força por dois motivos. Um motivo, a própria política do Vaticano, e um segundo motivo também, porque o Brasil passa a ter um processo de redemocratização, onde quadros dessas comunidades eclesiais de base passam a ter lugares na política eleitoral, na gestão da política, etc., né? Então, você tem aí uma coisa importante, né? É como se os evangélicos começam a crescer, né? Nem usa a palavra evangélico ainda,
não quero usar agora, estou usando ainda protestante e crente. Onde é que a palavra evangélico, que está no dicionário há tanto tempo, quando é que ela ganha o espaço público? Ela ganha o espaço público após a Constituição de 88, durante o processo da Constituição. Por quê? Porque, como esse era um país católico, isso é importante a gente prestar atenção. O catolicismo tinha muitos privilégios junto ao Estado. Os feriados, como eu falei antes, né? a cruz e as imagens dentro dos espaços públicos, essa nossa secularização, nossa laicidade, ela é relativa, porque o catolicismo estava naturalizado. Né? Ser brasileiro, ser católico, e os símbolos católicos estavam nos espaços públicos. Então, acabada a Constituinte, já durante a Constituinte, criou-se a bancada evangélica. Agora, a bancada evangélica, no primeiro momento, ela não estava disputando, ela estava reivindicando, que faz parte da democracia, que os privilégios estatais não ficassem na mão dos católicos. Ela estava pedindo feriados, ela estava pedindo isenções, ela estava pedindo... Você tem gente progressista que participou da primeira bancada evangélica, porque era ali, como o Congresso é um lugar de corporação, né? As corporações têm direito as corporações têm direito de reivindicar, elas estão ali para isso mesmo. A bancada evangélica, nesse primeiro momento, ela era, vamos dizer assim, legítima, no sentido que ela está querendo ser tratada, que a religião fosse tratada, que o Estado fosse laico. É bem interessante isso. O primeiro momento da bancada evangélica é pela laicidade do Estado, ou seja, contra o mundo, contra o catolicismo. Espera aí um minutinho, só vou recusar aqui, pronto. Contra o catolicismo. Então, porque, só um parênteses rápido aqui, na Revolução de 30, ao invés de você ter... A Revolução de 30 não é pensada sempre como o momento que o Brasil entra, né, se moderniza como Estado e tal. Ao contrário do que se esperava, a Revolução de 30 ela tem um momento que ela deixa para a Igreja Católica dois elementos muito importantes, educação e saúde. Né? As Santas Casas de Misericórdia, toda a questão da educação privada católica também, ficam ali intocadas, né? E essas coisas é que a bancada evangélica. Então, a palavra evangélico, como nós conhecemos hoje, como aparece lá no filme da Petra, é uma palavra que ela tem uma certa conotação política. Ela vai juntar as variadas denominações evangélicas, sejam elas... Eu estou falando evangélica já, né? Porque agora a gente chama assim, sejam elas históricas, sejam de missão, sejam pentecostais, sejam neopentecostais, com um nome só, evangélico. Né? Usa-se esse nome para todas elas. E você tem... que eu estava falando, minha filha ligou e eu me perdi aqui, já desliguei. Então, você tem esse momento da bancada evangélica que é, vamos dizer assim, reivindicação nesse sentido. No entanto, né, o que acontece, todo mundo sabe, quando esse pessoal evangélico vai para a política, no primeiro momento, eles vão agir dentro da cultura política brasileira, ou seja, a cultura do fisiologismo, da adesão. A gente não pode esquecer, no filme, desculpe quem não viu, mas é importante ver, no filme a gente vai ver o Malafaia lá com Lula, não, Malafaia com Lula, depois com Aécio, depois quem mais? Sei lá, com todos. Por quê? Porque naquele primeiro momento, os políticos evangélicos que ganham força depois da Constituinte, eles vão agir exatamente como se age na cultura tradicional brasileira. Não estão querendo uma política evangélica, eles querem participar, enfim, dessa cultura política que a gente sabe muito bem que tem uma história bem marcada pelo fisiologismo, pelo clientelismo, etc., nesse primeiro momento. Mas eles continuam crescendo e abalando, inclusive, a hegemonia católica, não só pelas comunidades eclesiais básicas que eu falei, mas tendo alguma reação, porque o mundo das religiões também é um mundo de disputas, né? Aí, nesse momento, eu trabalho muito com Pierre Bourdieu, não sei quem de vocês conhece, tem as meninas aí das ciências sociais, que é justamente essa ideia
o Pierre Bourdieu ele trabalha que a religião no mundo, assim, no mundo chamado primitivo, ela não existe, existem cosmologias indígenas, porque o ser e o crer estão juntos, né? Então você não tem opções religiosas. Como você começa a ter opções religiosas, você vai ter um campo de disputa, sempre em disputa, né? Então, você vai. Então, o que acontece na Igreja Católica com esse crescimento das igrejas evangélicas pela base? Uma corrente chamada renovação carismática ganha força na Igreja Católica como uma resposta. E a renovação carismática é muito parecida com aquilo que eu falei lá no começo, em que dons do Espírito Santo, alegria do Espírito Santo, êxtase, né? toda uma coisa do sentimento está presente, etc. e tal, e muita participação comunitária também. Então, a gente entende essa teoria do Bourdieu quando a gente percebe que, se haveria uma demanda de maior êxtase, os evangélicos responderam e a Igreja Católica respondeu em seguida, né, toda essa questão da renovação carismática. Bem, com isso, né, a gente vai tendo a religião no Estado, por um lado, naturalizada, e os católicos, de certa forma. E você vai poder fazer uma contabilidade, que é a seguinte: você vai ter minorias evangélicas, minorias religiosas católicas, que vão se juntar ao campo progressista. Então, a gente poderia falar de vários aqui, né, dos dois lados. Né, o pessoal que vem das comunidades de base, outras pessoas importantes que vão ser os primeiros deputados progressistas católicos, assim como os evangélicos. Benedita da Silva é um exemplo bom para dar aqui. Benedita sempre foi da Assembleia de Deus. Benedita vai para o PT, e não só ela, como outros exemplos. Então, sempre você vai ter minorias, e a Benedita seria justamente evangélica pentecostal, que ela fazia parte de uma igreja dessa segunda onda, né? Essas minorias são importantes. E uma maioria, vamos dizer assim, uma outra minoria, que seria essa minoria que se junta à direita, né, que vai se ligar aos movimentos que eu vou chamar assim, reativos às conquistas que vieram com a Constituinte. Né? Então, é o seguinte, eu estou querendo dizer, de uma maneira rápida aqui, que é como assim, se não tivesse havido certas aberturas na Constituinte, esse grupo à direita que junta políticos e religiosos não teria tido a repercussão que teve. Né? Diga, Luísa. Não, tudo bem, é que você se mexeu. Por quê? Porque qual é a pauta que eles vão assumir? Né? Eles vão assumir justamente a pauta dos direitos que foram incorporados na Constituição e que não eram vistos pela maioria dos brasileiros como ótimos. Né? A questão sexual, a questão da identidade de gênero, a questão sexual, a questão de raça, que é muito importante nesse momento também. Todos os direitos que aparecem ali, tudo isso vai aparecendo, vai dando, vamos dizer assim, elementos. Por que eu falei duas minorias nesse momento? Porque no meio da sociedade você tem pessoas que não têm tempo de pensar nisso. Tem suas religiões, as religiões têm um papel nas suas vidas, né? Um papel de tornar o sofrimento sofrível, quer dizer, essa ideia de que, né, a religião é uma dimensão da vida social, né? E essa dimensão é importante para lidar com os problemas, etc., para sonhar, para colocar perspectivas, para dar sentido para a vida. Mas, vamos dizer assim, nem todo mundo que está na Igreja Católica vai pensar igual ao Valdir Pires, um exemplo de político evangélico, né? À esquerda, Benedita da Silva, um exemplo de política evangélica que está à esquerda, nem com aqueles que estão nascendo naquele momento, como os dois que eu já citei, que é o Malafaia e o Bispo Macedo. Né? No meio, você tem uma população em disputa o tempo todo. Né? Embora a gente vai perceber que o lado de cá, o lado que eu estou chamando, que eu dei esse exemplo da Benedita, desse pessoal, é um lado que atua contra a corrente. Quem atua na corrente, quer dizer, quem atua na reprodução,
vai ter mais chance de ter mais voto nessa base. Porque essa é uma base que eu falei para vocês, que está correndo para sobreviver, que não tem onde morar, ou então que mora, a questão da violência foi super importante, né? Você tem, eu fiz uma pesquisa o ano passado, que a menina dizia assim, então, quando começavam os tiros, a gente se juntava e rezava na favela. O pastor chamava, aquele pastor que estava ali vizinho, entendeu? Então, tudo isso vai fazendo com que o que a gente chama de voto por proximidade. É proximidade porque tem o pastor ali para responder alguma coisa que está acontecendo naquele momento, né? E isso vai tendo um trabalho. Esse trabalho é tão interessante que antes, quando você chegava, falando de novo com as urbanistas, arquitetas, quando você chegava numa pequena cidade, você dizia, onde é a igreja? Aí você começa a ter a resposta, qual? Ou seja, é justamente nas periferias brasileiras que elas vão sendo, vão se proliferando e vão criando outra dinâmica de ajuda mútua, etc. E tal. O voto vem, mas não é o mais importante ali. O mais importante é o que acontece naquele chão, naquele território, né? E que muitas vezes a gente não percebe. Eu não sei quanto tempo eu já falei, tudo bem? Mais um pouquinho, então, só. Mas aí vamos chegar logo nessa última parte para a gente poder... Eu quero ouvir vocês também. Acontece o seguinte, não vou... Para vocês eu não vou falar tudo que aconteceu nesse tempo todo, né? No Brasil, na nossa democracia, as idas e vindas, o que vai acontecendo, que é muito difícil a gente falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu? Falando de novo do neopentecostalismo, o que aconteceu? Com as últimas eleições, onde, de fato, os votos, que hoje a gente chama de evangélico, voto evangélico, né? Ele virou esse tema, esse voto evangélico, esse voto evangélico começa a ter um lugar em todas as explicações da mídia, dos comentaristas, enfim, das pessoas todas, e é verdade, eu não estou negando com isso absolutamente que existe um voto evangélico conservador, principalmente quando esse voto evangélico conservador do Brasil se junta a um movimento internacional chamado nacionalismo cristão, que vai ter lugar em todos os lugares do mundo. O que acontece? A internet ajuda a juntar aquilo que estava separado. E, com isso, dá uma força muito maior para essa pauta conservadora, né? Reativa, conservadora reativa, porque ela está reagindo. É uma pauta que fala em escola domiciliar para falar mal da escola, que está trazendo educação sexual, que está trazendo discussões de gênero, que está discutindo esse tipo de coisa a partir do que vai acontecendo na Constituinte. A gente sabe que nada é perfeito, mas houve uma mudança muito grande, inclusive nos currículos escolares nesse tempo, né? É um pessoal que se junta no mundo inteiro para manter uma visão misógina, e com medo do que está acontecendo com as mulheres no mundo inteiro. É um grupo que vai se comunicando e se ajudando mutuamente, inclusive financeiramente, né, no mundo inteiro, para questionar, por exemplo, principalmente a questão da transexualidade, né, que também é um movimento que acontece no mundo inteiro. Então, esse grupo assim, é um negócio interessante. Os políticos, na verdade, que estavam ali sendo, vamos dizer assim, submetidos à cultura brasileira, eles ganham um papel de porta-vozes da direita brasileira. O que acontece com os católicos? Né? Eles acham ótimo, os católicos conservadores, eles acham ótimo, porque eles não precisam mais falar, né? Eles não precisam se expor. Eles têm líderes evangélicos histriônicos que vão e falam por eles, né? E eles vão, de alguma forma, apoiando, etc. e tal, mas muito mais civilizados, muito mais arrumados, muito mais falando a linguagem da política. E os outros, né, eu chamo isso, teve um momento que eu falei ecumenismo de direita, depois o pessoal que trabalhou a vida inteira pelo movimento ecumênico falou, não gasta essa palavra, né, não gasta essa palavra, tem história. Né? Aí eu inventei uma outra que era moratória confessional. O que acontece? Eles brigam no campo religioso,
mas quando chega na hora de apoiar uma pauta conservadora contra comunidades indígenas, contra a pauta do meio ambiente e tal, e se juntam, fazem uma moratória, esquece a competição religiosa e se juntam politicamente, né? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante acontecer. Quer dizer, e aí eu já vou abrindo um pouco, Isabel, e já falei isso também com o Sidney, que eu acho que o filme ele poupa, ele coloca na mão dos evangélicos todo um questionamento da democracia e poupa todos os seus aliados calados, né? Ou seja, não se fala do conservadorismo católico mais. Na minha geração, né, eu fui criado em colégio de freira, a gente falava muito mal da Igreja Católica. A gente percebia o que a Igreja Católica tinha feito em termos da escravidão, né? Em termos de manter o status quo. Depois, de repente, parece que a Igreja Católica saiu de cena. E o que se fala o tempo inteiro a Igreja Católica, não, o setor conservador da Igreja Católica sai de cena. E o que se fala agora são os neopentecostais. Primeiro, está errado, porque o Malafaia não é, por exemplo, não é neopentecostal, ele é pentecostal, ele não é da última. A igreja dele, que ele mudou, e fez mais uma, vamos dizer, mais um galho, né? Ela é uma igreja da primeira fase da Assembleia de Deus, né? O Bispo Macedo, que é da terceira fase, que é a fase do neopentecostalismo. Então, facilita muito as análises, facilita no campo religioso e no campo político. O neopentecostalismo ser o lugar do mal. E, numa moratória, uma suspensão da briga religiosa, a briga política, né? A briga política, ela toma lugar nesse sentido e todo mundo fala o neopentecostalismo. Ao mesmo tempo, e aí, Mônica, já vou só para terminar aqui, para a gente começar a falar, ao mesmo tempo, você tem coisas muito interessantes acontecendo, e é disso que eu queria falar com vocês um pouco, entre jovens pentecostais. O meu trabalho, eu trabalho muito com a questão da juventude. E o meu trabalho, por exemplo, você vai ter jovem, já, só para dar um pouco de esperança, ao contrário do Isabel, ao contrário do filme da Petra, você vai ter os desigrejados, que são jovens que saem das igrejas, que estão na terceira geração e fazem parte de movimentos, por exemplo, de movimentos LGBTQIA+, fazem parte de movimentos antirracistas, fazem parte de uma opção de movimentos que foram criados nessas igrejas, mas que já estão, na verdade, questionando, né, essa identificação da religião com a política. E o que aconteceu no último censo, um pouco, já mostra um pouco esse tipo de coisa, né? Primeiro, e aí eu vou terminar, Mônica, para você falar. O catolicismo, vou falar dos 4 dados mais importantes do centro. O catolicismo conseguiu, de alguma forma, ele conseguiu estancar a sua perda. Estava muito forte. Por que conseguiu? Tem 3 motivos, na minha opinião, que eu queria falar com vocês. O primeiro motivo foi o Papa Francisco. Pode parecer que não tenha grande importância, mas eu entrevistei muitos jovens que não deixaram a Igreja Católica a partir de declarações do Papa Francisco em termos, por exemplo, da questão sexual. Quando ele abre um pouco, um pessoal que estava saindo, mas quer ser católico, um jovem gay, que, por exemplo, que eu entrevistei, ele falou, vou ficar, não vou sair. Então, tem uma coisa de que esse Papa, a sua andança pelo mundo, a sua aproximação da utopia e a instituição, muita instituição e pouca utopia, essa figura teve um papel importante. Mas não foi só ele. Tem um outro papel importante, que foi também as redes sociais. O catolicismo é feito de devoções, e as redes sociais incorporaram as devoções de uma maneira incrível. Você tem, por exemplo, a possibilidade de fazer uma romaria online. Romaria é território, né? Parece contraditório, mas hoje se faz romaria online, se segue Aparecida do Norte, se segue, não sei, online, né? Então, eu acho que também isso juntou para diminuir a queda do catolicismo. E também, por último, também essa articulação de direita. A gente tinha falado para vocês que era uma unidade aparente, que todos brigavam, mas faziam tudo para a instituição permanecer. Pois bem, eles estão conseguindo, juntos, brigando internamente, estancar a queda do catolicismo, que ainda não é mais a religião dos brasileiros, mas é a religião da maioria dos brasileiros, né?
O mundo evangélico não chegou onde queria. No filme, né, da Petra, que vocês vão assistir, devem assistir, ele está falando que vão ser a maioria nesse país. E tem até demógrafos que diziam, né, que no ritmo que ia, os evangélicos seriam maiores. Não foram. O crescimento existiu, mas foi menor. São 26,9%, 27%. Nesse não crescimento estão desigrejados, né, os jovens que saem das igrejas evangélicas, e estão também os sem religião, que são jovens também, e outros que não são mais ateus, não se definem mais como ateus e agnósticos, como na minha geração se definia, né? Mas eles estão à procura de uma religião, de uma fé, talvez, mas não de uma religião, de uma fé. Aí você tem dois grupos, um grupo que vai nesse mundo globalizado, onde o Oriente está no Ocidente, o Ocidente está no Oriente. Na minha geração só sabia de budismo quem viajava. Hoje você tem um budismo dentro da favela, porque você tem, com os novos meios, você tem possibilidade de ter acesso a informações e a símbolos religiosos que antes você não tinha, né? Então, tudo isso faz crescer o sem religião, que pode ser um momento da vida, ou pode ser um momento da vida que depois ele vai de novo para outra instituição, ou pode ser uma síntese pessoal. Vocês devem ter filhos, amigos, jovens, que se definem, eu tenho fé, mas não tenho religião, e faz a sua síntese pessoal, que faz parte desse tempo que nós estamos vivendo, né? Nesse outras, que deu 4,2, que o IBGE ainda não abriu, você vai ter todas essas opções religiosas que rodam o mundo, né? E começam a aparecer estatisticamente. Os espíritas caíram. Por que os espíritas caíram? Os espíritos kardecistas caíram? É uma interrogação. Uma possibilidade é justamente a outra, que Umbanda e Candomblé chegaram a 1%, que parece nada, mas é muito importante. Porque vocês se lembram que eu disse no começo que o duplo pertencimento fazia com que as pessoas não se assumissem. Então, movimentos, na minha opinião, movimentos antirracistas que pediram declare sua religião, tiveram uma repercussão nessa conta, né, nessa conta. E porque muitos também, eu falei que muitos afro-brasileiros se definiam como católicos para poder fugir do preconceito ou pela própria fé. Muitos se diziam espírita, porque ser espírita, kardecista, é um espiritismo, é branco, é científico, é menos, vamos dizer assim, estigmatizante. Então, o espiritismo cai no momento que a Umbanda e Candomblé sobe, né? E o sem religião também sobem. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco que vamos dizer assim, essa dinâmica do campo religioso que está acontecendo e que tem muitas repercussões políticas no Brasil de hoje, né? Eu estudo religião há muitos e muitos anos no Brasil, nunca teve tanto interesse por esse tema. Porque justamente, aí repetindo a última frase, justamente o seguinte, quando a gente não tem como explicar, vamos dizer assim, que os processos, eles criam também reações. Então, que as conquistas trazem novas contradições, que não é possível você pensar numa democracia só feita, vamos dizer assim, linearmente nas conquistas. O outro lado também reagiram a conquistas que estão na Constituição, através de uma pauta, vamos dizer assim, conservadora, né? E as religiões também reagem. Então, enfim, a mensagem final, se a gente tiver fazer alguma mensagem, é um pouco essa ideia que conquistas trazem novas contradições e que é preciso discutir religião no Brasil hoje. E é preciso sair dessa coisa econômica, que é, primeiro, se apavorar, porque vamos viver uma teocracia. É difícil? É difícil. Tem problema? Tem problema. É justo a gente ficar preocupado, mas a gente tem que ir contra isso, né? Porque, na verdade, não é uma teocracia, a política está aí dentro, a política tem que ser mostrada, em vez de mostrar a teocracia, né? A política, que eu digo, a política tradicional, o Congresso, o voto, todos os expedientes da democracia estão juntos nesse sentido, né? E com isso, tem que se discutir também, sair dessa coisa econômica de dizer são os neopentecostais. Não só porque porque não é verdade, né? Você tem aí os evangélicos de diferentes denominações, né? E segundo, porque quando você isola
um fator, você livra a cara dos outros. Né? Essas análises que às vezes parecem tão radicais, tão, né, tão denunciantes, elas estão livrando a cara de uma reforma do sistema político que tem que acontecer, de uma forma de votar, de uma educação para a cidadania que tem que existir, são os neopentecostais. Eles são o mal. Né? Então, é um pouco essa tem sido minha batalha. Né? Assim, vamos mais devagar, vamos pensar mais, vamos ver o que a gente não fala quando a gente simplifica, né? ou se apavora, né? Ou simplifica colocando os neopentecostais como, vamos dizer assim, os responsáveis pelos recuos, né? E pelas dificuldades da democracia brasileira. E é por aí, eu não sei nem quanto tempo eu falei muito. Não, acho que é um pouco conhecer seu pensamento, introduzir e dar a matéria para a gente refletir. Eu tenho aqui inscrito primeiro a Mônica, depois a Helena está aqui. Normalmente a gente faz assim, 3 pessoas, 3 minutos, mais ou menos, cada um, para a gente ter possibilidade de ter umas 3 rodadas, pelo menos, tá? Por favor, Mônica, Helena e depois a Marlene. Mônica, por gentileza. Boa noite a todos. Professora, gostei muito quando você fez essa defesa de que não ser somente os neopentecostais, né? A religião é muito mais do que isso. O Brasil, com a tradição católica, né? Eu sou de uma família extremamente católica, né? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Eu não tenho religião. Desde pequena, eu me recusei a entrar para a religião, mas eu sempre utilizei, ainda continuo utilizando até hoje, os termos, né, da cultura católica, né? Nossa Senhora, meu Deus do céu, né? Ave Maria, né? Essas coisas todas. E eu vejo hoje o meu filho, que tem o mesmo perfil que eu, ele não é batizado, ele não tem religião, eu deixei livre para ele escolher, ele está com 19 anos, usando as terminologias dos evangélicos, da protestante, né? Sangue de Cristo, tá amarrado, né? Lembro essas outras, assim, tem várias. Então, assim, houve essa mudança. Isso aí está muito claro que houve essa cultura está já enraizada com essa juventude, né? E a minha questão é o seguinte, como a gente bem viu nesse documentário da Petra, o grande objetivo do Malafaia, que eu acho que ele foi o grande criador dessa política religiosa, né, que a gente está enfrentando hoje, é colocar a gente no Congresso Nacional, que, como ele disse, pastor não faz lei. Né? Quem faz lei é deputado. Então, nós precisamos encher o Congresso Nacional de políticos, de evangélicos. E fez. Está lá. Tanto está lá que eles já mudaram várias leis. Já tiraram vários direitos nossos, né? Como do aborto, alguns ambientais, outros sociais mesmo, né? Então, não vou me lembrar aqui agora de todas as leis, mas algumas já foram modificadas por esse grupo que está lá dentro do Congresso Nacional. Então, a minha questão para a senhora é assim, como que a senhora vê isso? Porque até essa nova geração que a senhora está citando chegar ao poder, muita água vai rolar. Então, minha preocupação é mais imediata, né? Como que a gente enfrenta isso agora? Obrigado, querida. Helena. Não estou ouvindo, Helena. Helena, você está sem microfone. Aqui. Pensei que tivesse fechado para todos. E por aí, né? Mas é o seguinte, eu gostei muito da fala, cheguei mais tarde, mas achei muito assim, atual tudo isso, essa discussão realmente é muito importante. A gente tem muitas dúvidas e muitos demônios também no meio dessas coisas religiosas que são assustadores, né? Porque a gente vê os rebanhos andando para lá e para cá
nos piores caminhos, né? Influenciando o país através do seu voto, colocando as piores pessoas e dando para trás, andando de ré. Então, nesse passo, a gente vai acabar na Idade Média, porque são tantos pavores, tantos medos, tantos sustos. E, por outro lado, também, o que eu vejo, claro, como a gente sabe, né, através de pessoas que trabalham com a gente, e geralmente são as pessoas que trabalham com a gente tem essa informação, né, que tem benefícios também, porque são pessoas que chegam de outros lugares, né, vêm, não tem uma comunidade, não tem nada em torno delas, e elas se unem e se ajudam mesmo. Inclusive casam, né, tem os casamentos, tem essa sensação de pertencimento, que é muito importante, porque a solidão desses grupos de pessoas que vêm de outros países, tem muita migração interna, então, principalmente aqui em Búzios, e eles chegam, se não trazem a família, eles vão ficar sozinhos, então eles arranjam a família da igreja. Mas, por outro lado, tem tudo isso. E a minha pergunta é em função da linguagem mesmo, como a Mônica estava falando, mas não é só essa linguagem de exclamação, né? É a linguagem que é utilizada da violência, porque é uma linguagem de acusações, de mentiras, de difamação. E aí na sua pesquisa, eu queria entender como é que esse povo simples, humilde, e que muitas vezes são muito boas pessoas, excelentes pessoas, solidárias, maravilhosas, como tem, por exemplo, a moça que trabalha lá na minha casa, que nossa, eu adoro ela. Ela pertence a esses grupos, entendeu? Mas como será que essas pessoas aceitam ou não aceitam, como se elas questionam essa linguagem e esses conceitos que são transmitidos pelo seu pastor, que seria o seu líder, e que está falando em nome de Deus. Então, será que esse Deus não é benevolente? Esse Deus, ele é um Deus acusador, é um Deus do castigo, é um Deus da escolha, da exclusão, né? Isso que eu queria entender, como é que esse povo se sente dentro desse tipo de linguagem. Obrigado, Helena. Marlene, por gentileza. Tá sem som, Marlene. Tem que abrir o som. É embaixo, lá na barra, lá de baixo. Não, já vi. Nós todos... Isso. É um tema denso, né? Eu queria trazer uma questão mais macro dessa questão, inclusive, eu assisti ontem um filme que o Sidney tinha enviado, e realmente o filme, o que mais, digamos, me impactou foi toda essa capacidade de transformar um contingente imenso de pessoas numa situação de transe, né? E aí, quando eu, vendo isso, eu me lembrei de uma experiência pessoal que eu tive quando eu estava no planejamento urbano da Prefeitura do Rio de Janeiro, em que a Igreja Universal do Reino de Deus solicitou a construção daquele templo que eles têm enorme, que é uma coisa enorme lá no meio da Zona Norte. Duas coisas ocorreram. Uma delas foi quando nós, do planejamento, fomos convocados a analisar o impacto e eles simplesmente nos olharam com cara feia e não vamos obedecer. E a outra foi quando os arquitetos responsáveis pelo projeto vieram à Secretaria Municipal de Urbanismo nos avisar que estavam saindo da responsabilidade técnica sobre aquele projeto. Por quê? Porque simplesmente queriam ignorar toda e qualquer exigência relativa ao Corpo de Bombeiros. Então, estou falando de uma coisa trazida para uma questão de gestão municipal dessa inserção da igreja e qual seria o papel, então, do Estado, a Prefeitura é o Estado com seu poder regulador, protegendo as pessoas contra riscos de incêndio,
protegendo as pessoas contra grandes impactos, e a forma como como a igreja, na verdade, de fato se posiciona com o objetivo de haver uma teocracia que elimina a presença do Estado laico. Então, isso foi uma experiência que eu vivi, e que e na época, assim, inclusive as tais questões da exigência do bombeiro estava relacionada justamente pelo subsolo, onde não havia ventilação, e havia exatamente o espaço aquele espaço estava destinado a todas essas sessões de exorcismo que eles praticam. Então, é muito assustador isso, sim. É muito assustador, sim, porque, como diz a Helena, a gente se sente retornando à Idade Média, porque se o Estado não tem condições de criar uma regulação para que todos convivam em segurança, esse é o papel do Estado. Nós estamos falhando em muitas frentes, inclusive contra o crime organizado e tudo mais, mas, digamos assim, nós não estamos falando da contravenção nem do criminoso, nós estamos falando de cidadãos que praticam a sua religião. Então, eu queria que você colocasse assim, a sua opinião, a sua visão, enfim, eu lhe trouxe uma questão assim, que eu vivi como profissional da área do planejamento urbano. Maravilha. Vamos ter essa primeira rodada, depois vai ter a Luísa, a Miriam e a Liliane, tá bom? Então, eu devolvo para a Regina, por gentileza. Eu queria dizer assim que as questões que vocês colocaram são sérias e eu não tenho muita resposta para elas. Eu tenho muito mais assim, como é que a gente pode refletir sobre isso e inverter questões, né? Então, Mônica, é muito legal o que você colocou, muito interessante que você colocou. Sem dúvida nenhuma, houve uma mudança no vocabulário muito forte, né? E abençoada, por exemplo, abençoada, você ouve abençoado em qualquer lugar, né? E de onde vem essa palavra abençoada? Tem outras, você falou, o sangue de Cristo está amarrado, e tem outras também. Então, uma coisa bem interessante que você está colocando é como se a questão da linguagem da religião está presente, né? Você não se colocava que nenhuma religião, mas usa, eu também falo, Nossa Senhora, eu falo toda hora isso. Por quê? Porque a gente estava naturalizado isso, né? O vocabulário católico fazia parte do vocabulário da sociedade. Com esse crescimento que nós estamos falando, você vai tendo um outro vocabulário que vai entrando e a gente, sem querer, está colocando ele. Então, eu acho que eu gosto muito dessa... É um bom exemplo que eu dou às vezes, como a religião, no caso do crescimento dos evangélicos, né? Como ela você não pode mais fazer essa equação, cultura católica, cultura brasileira, né? Houve uma mudança aí, muito forte, né? E, do ponto de vista democrático, teria uma coisa interessante, porque o pluralismo religioso, a religião em si, sendo plural, ela não ameaça o Estado laico. Ela é uma questão de foro íntimo, ela pode existir e isso pode estar na cultura. E mais que isso ainda, seu filho tem 19 anos, né? Toda uma cultura de periferia, que chegou na classe média também, através do movimento hip-hop, de vários movimentos que vão acontecendo, né, ela tem uma marca também evangélica. Tanto assim que o movimento hip-hop tem uma categoria que é hip-hop gospel, né, onde esses meninos que estão criando poesias através dos slams, fazendo hip-hop, eles fazem músicas evangélicas, né? Então, é muito legal essa questão que você trouxe, prestar atenção nisso é muito bom. Agora, a questão que você me traz, e aí estou lendo o filme, as pessoas que estão criticando o filme, elas criticam justamente porque o Malafaia não é a pessoa mais importante nesse processo. No artigo que eu passei hoje para o Sidney, que eu vou falar para ele passar depois para vocês também, o autor fala assim, em vez de... O Malafaia é estridente, ele deve ter adorado esse lugar que o filme colocou. E eu até acho que ela tem razão, porque um grande personagem, e um filme tem que ter personagem, um filme tem que ter, né, tem que seduzir. Não estou criticando a diretora, nem a produtora do filme, mas, de qualquer forma, ela devia ter chegado no Republicanos, no partido político, chama Marco, esqueci o nome agora, etc. Porque...
é ali que nasce isso, nasce dentro do próprio Congresso, dentro do próprio sistema partidário, né? E está certo que o Malafaia traz essa questão. Agora, pegando o que você falou, pegando a questão do aborto, que eu acho que você tocou, que eu achei bem interessante você ter tocado. Quantos católicos progressistas são contra o aborto e não aparecem na votação dessa lei? Você sabe que a questão do aborto é uma questão tão complexa, que atinge espíritas, por exemplo. Os espíritas, eles são, assim, em termos estatísticos, têm maior grau de escolaridade, muito médico espírita, né? Existe, espírita, estou falando, é Allan Kardec, né? Essa linha do Allan Kardec. E eles são contra o aborto. Então, eles votaram ali, junto com os evangélicos, quietos. Né? Esse é um exemplo, está certo que eu peguei um exemplo radical nesse sentido. O que eu quero dizer é o seguinte, eles estão, de alguma forma, com isso que você falou, estão mudando as leis, mas não estão mudando as leis sozinhos. E é isso que eu acho que é a nossa obrigação dizer, entendeu? Porque tem uma questão... Aí, o que aconteceu na PL... Esqueci o nome agora. Nessa PL que está suspensa e que ia justamente criminalizar as pessoas que abortassem com a mesma pena, ou a pena maior do que do estuprador. O que aconteceu? Mulheres evangélicas da base fizeram um movimento interessantíssimo. Se vocês tiverem vontade de ver, é só abrir lá e colocar a PL. O recuo do Sóstenes, que é o deputado que estava fazendo coisa, foi por causa da base dele. E porque as mulheres evangélicas fizeram, inclusive, eu tenho até umas fotos que eu até ia mostrar hoje, mas aí não consegui, as meninas todas com uma faixa dizendo contra a PL do estupro. Por quê? Porque elas têm as filhas que fazem aborto, porque isso existe, faz parte da realidade das mulheres da periferia. Né? Então, aquele recuo teve muito a ver com uma parcela das mulheres evangélicas. E aí a gente tem isso no exército, tudo documentado, o que elas fizeram, onde elas foram, o que elas falaram, o que elas fizeram. Né? No entanto, primeiro que a gente não sabe, porque elas são minorias que brigam dentro das igrejas delas, e segundo, porque também esse Sóstenes, que foi lá falar que a vida, só falando da vida, etc. e tal, ele deixa ficar quieto outras pessoas de outras religiões, espíritas, por exemplo, bem posicionados em termos culturais, e católicos progressistas também que votaram nisso. Então, eu acho assim, muito legal você ter trazido isso, mas o papel que você tem que fazer é fazer com que todos eles assumam o que estão fazendo e não fiquem nessa posição cômoda, né, que está acontecendo. Então, eu acho que essa minha fala super difícil, porque é muito difícil você defender, você mostrar a outras pessoas, parece que você está livrando a cara deles, não é verdade. Mas eu acho que no momento que a gente conseguir aumentar a nossa visão sobre isso, né, e colocar outras pessoas também nessa roda, outros responsáveis, você diminui o poder deles. E a outra coisa que eu acho importante falar para as mulheres todas que estão aqui, né, ver que tipo de contato a gente pode fazer com as minorias de mulheres progressistas evangélicas. Elas precisam de visibilidade. Tem um grupo chamado Novas Narrativas Evangélicas. Se vocês conhecerem as meninas que estão lá dentro, meninas negras que fizeram parte de cotas, etc. e tal, interessantíssimas, elas estão, inclusive, nesse dossiê que eu pedi para o Cid mostrar para vocês, tem uma menina chamada Luciana, que faz parte desse movimento Novas Narrativas Evangélicas. Vocês vão ver que o Brasil não é o mesmo. Essa menina, ela tem uma história, entendeu? Sofrida de vida, ela é filha de um pastor, ela sai de casa, não pela questão política, no caso o pai dela nem era o pastor Malafaia, mas ela sai por uma questão que ela é bissexual, né? Ela deu entrevista já em alguns lugares, e ela faz parte desse movimento Novas Narrativas Evangélicas. O que eu acho importante, é a gente dar visibilidade para isso. Quando a gente der visibilidade para coisas, ela chama-se Luciana Peterson, para pessoas como ela, a gente está diminuindo o poder do outro. Quando a gente está só colocando o poder deles se apavorando, a gente não está ajudando esses grupos que remam contra a corrente. Né? Então, é um pouco isso que eu te diria. É complexo? É complexo. Muita água vai rolar? Vai rolar. Mas eu acho que a gente tem que ter um papel aí importante de não tomar as coisas como elas se apresentam. Né? Entrar com novas questões para poder sair desse imbróglio
que, na verdade, o que está em jogo aí, de verdade mesmo, é a questão dos direitos conquistados e a conquistar. É isso que está em jogo, né? E tem que ter estratégia para lidar com isso. Não sei se eu te respondi, mas eu gostei muito dessa fala do seu filho aí. Helena é apavorante. Eu acho que, na verdade, é apavorante. Agora, essa pessoa que você conhece, que está na sua casa, que você falou, eu te digo uma coisa, pelas minhas pesquisas, eu não quero ser profeta, nada disso, é a grande maioria, entendeu? É a grande maioria de pessoas que estão nessa luta. Ela pode ter um discurso radical, em alguns momentos, etc., mas é diferente, ela não é igual a ele, ela está recebendo essa mensagem, e elas vão mudando de igreja para igreja. Quando o pastor começa a radicalizar de um lado, e ela tem um filho gay em casa que ela acolhe, não é o teu caso, né? Mas assim, alguns casos que eu conheço, ela muda de igreja, ela vai para o outro lado, entendeu? Por quê? Porque ela não é rebanho, né? Ela não tem um artigo de uma menina também que é articulista do Globo, que agora está em Luanda, que ela fala, não somos rebanhos. As pessoas olham assim, ela está na igreja, a igreja é importante para ela, você colocou muito bem. Por que a igreja é importante para ela? Recebeu, ajudou a dar emprego, tem uma coisa que funciona ali, dá apoio, né? Quando tem um tiroteio, sabe o que fazer, porque vários problemas no nosso país. Mas a gente não pode olhar para essas pessoas só pelo lado da religião. Tem que olhar também, ela é crente, ela no caso, não sei, mas assim, no geral, ela é periférica, ela é mulher, ela é negra. Não pode se ficar apenas num elemento dela. Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente tem percebido, né, nesse debate do censo, eu não gosto de nada que seja causa e efeito direto. Eu sempre acho que tem opção de conjugação de fatores que a gente tem que trabalhar. Mas muitos analistas que foram para os jornais disseram que as igrejas locais exageraram no discurso da violência, e isso é um dos motivos que estancou o crescimento. Sei, a gente vai observar isso. Mas, assim, eu gostei muito de você falar, eu adoro ela. Né? Como é que ela pode? Né? Eu acho que a única coisa que a gente tem que saber fazer, o que nós temos feito como pesquisadores, é perguntar como é que ela pode. E a gente vai descobrir muitas causas, muitas coisas que ela está fazendo ali, que permanece na igreja. Uma é a questão da fé. Gente, a questão da fé é fé. Fé é uma coisa que dá sentido para a vida. E a fé, como eu falei, a primeira frase que eu falei, a fé cega. Às vezes, como a política também cega, muitas vezes. Quer dizer, a fé ela não é o lugar, a fé é o lugar da dúvida, do acolhimento, do pertencimento, dá o sentido para a vida. Então, tem coisas que a gente não explica porque é fé. Eu não sou teóloga, não tenho nenhuma maneira de explicar a fé. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem muitos motivos da vida para a pessoa ficar. Então, o que eu diria para você é assim, bate um papo com ela, conversa com ela, entendeu? Um pouco assim do tipo, que ajuda a gente a entender um pouco por que ela fica. Porque uma menina que eu entrevistei também, ela é ótima, ela fala assim, eu ia na igreja e o pastor falava que quem era da Umbanda, do Candomblé, era do diabo. Eu chegava na minha casa, olhar para minha avó é mãe de santo, dizia, minha avó não pode ser do diabo. Quer dizer, as pessoas têm outras experiências na vida que fazem elas relativizarem aquilo que elas ouvem. Elas não são a folha de papel em branco. Ela trabalha com você, ela deve conhecer outras pessoas. Então, as narrativas dos pastores não entram nas pessoas como a gente pensa, como se elas fossem uma folha de papel em branco que repetisse aquilo. As experiências anteriores, as trajetórias, fazem com que elas tenham também relativizem. Por acaso a gente acredita em tudo que a gente ouve? Nem elas. Nem elas acreditam. Estão lá porque faz uma conta de uma balancinha e ainda vale a pena ficar. Mas não é essa coisa que a gente imagina assim, porque claro que tem uma minoria, assim como no bolsonarismo tem, uma minoria que está ali realmente que não tem jeito. Mas esse meio aqui tem muita ambiguidade e muita ambivalência. E a gente olhando para isso, complexificando o que está acontecendo ali, a gente, inclusive, colabora, né, para não generalizar. Porque a generalização aí, ela esconde, ela não coloca em prato. Então, eu acho que legal, essa coisa que você falou, eu achei bem interessante. E, Marlene, você contou aí um caso interessante, acredito totalmente no que você falou, eu acho que é assim mesmo, é uma tentativa, inclusive, de sobrepor ao poder do Estado, mas tem uma lógica que às vezes faz eles recuarem. Por exemplo, eu não sei qual é o partido de vocês, não sei
enfim, mas eu vou falar do meu ponto de vista. A entrevista do Lula, agora, depois do tarifaço do Trump, na Record e na Globo. A Record é a televisão do Bico Macedo. A Record é aquela televisão que eu falei lá no começo, que foi tal, papá, é a Record. E vocês já viram, compararam as duas coisas? As duas. É uma coisa impressionante. A Record faz uma entrevista com o Lula numa mesa com uma entrevistadora decente, ótima, sim, normal. E a Globo faz a entrevista com o Lula menor, a Délis Ortiz grande aqui, com muita antipatia durante a entrevista. Não sei se vocês viram isso. É o seguinte, por que a Record fez isso? Competição no mundo publicitário. Então, eles não são tão doidos assim, não. A gente pensa que eles estão nenhuma regra, um Estado teocrático. Teocrático tem a coisa do dinheiro, tem as regras do mundo econômico, tem uma série de coisas aí. Então, quando eu falo para a gente não se apavorar, é porque essas pessoas estão. Não vamos transformá-los em deuses. Eles são seres humanos com interesses econômicos imediatos, para além do Estado teocrático, de ganhar, não sei o quê. Tem interesse que está em jogo agora e aqui. A comparação nesse momento agora, dessas duas entrevistas, né? Claro que não era para se esperar grande coisa da Globo, mas quero dizer, uma televisão comercial, laica, né? De direita, mas laica, e uma televisão evangélica. Como é que, nesse determinado momento, o que funciona mesmo é a competição por audiência, né? Então, eu vejo isso. Quer dizer, você tem toda a razão, é assustador, mas eu acho que a gente não vai para a Idade Média, não. Eu acho que é o contrário disso. Nós estamos vivendo no século XXI, com as regras da política do século XXI, que são muito mais complicadas do que a gente imaginava, que tem muito mais reação do que a gente imaginava, né? Mas isso é século XXI. Século XXI, ou seja, a gente tem que, dessa forma, pensar. Por isso que eu comecei falando da secularização, do Estado laico, né? Aquela ideia não está mais em jogo para defender o capitalismo. Se juntou aí elementos que, teoricamente, foram separados, mas que, no decorrer da história, se juntaram várias vezes para defender um modo de produção e para reproduzir a sociedade com as suas desigualdades. Obrigadíssimo. Só você citou o Marcos Antônio Pereira. Isso. Que é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e é presidente do Partido dos Republicanos, que é o partido do prefeito de Búzios. Ah, é? É. Luísa, por gentileza. Não, pois é. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu sou de um movimento social há muitos anos, que é Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. Isso é um tema muito importante para a gente, porque a gente quer chegar lá, né, e quer chegar até por conta da questão da saúde. Hoje, mais ou menos, nós temos 400 mil agentes comunitários de saúde no Brasil. São os agentes comunitários de saúde que chegam na casa das pessoas. São eles que passam, discutem as questões de saúde das pessoas, né? Das famílias. Ou a saúde mental, a questão de gênero, todas as questões, né? Assim, são eles que estão mais próximos da população. Então, esse tema é um tema que a gente discute e também discute por um ponto de vista, que é o ponto de vista da desigualdade social, né? Então, a gente tem, quando a gente está falando de periferia, a gente está falando de mais ou menos 64% das famílias brasileiras ganham até R$3.000. Isso é dado recente. Então, sabe, 64% das famílias brasileiras é muita gente. E essas pessoas, o que elas fazem no final? Porque tem um lado aí que eu acho que não é só a fé, tem um lado lúdico. Você imagina uma família de 5, 6 pessoas que ganha R$3.000. O que faz num final de semana? Então, assim, tem todo digamos assim, um apelo da quermesse, da festa.
e sei lá, de várias coisas que têm um atrativo. E se você pensar que você tem hoje mais ou menos 29% da população entre 15 e 64 anos que são analfabetos funcionais, você ainda cria uma situação muito mais complicada para você reverter esse problema. A gente está falando de um país com uma desigualdade social monstruosa. 90% da população brasileira ganha até R$ 5.000. Isso aí, dados agora nessa disputa aí do imposto, isso está aí à mostra. Como que a gente reverte? Porque como que a gente lida com isso? Você imagina o que é essas agentes comunitárias de saúde que estão lá, porque o agente de comunidade de saúde ele mora próximo do seu local de trabalho, que tem toda uma intencionalidade dele ser parte da comunidade. E essa pessoa é evangélica. Então, assim, como que a gente reverte, né? Porque como que faz com isso? Se a pessoa não consegue, por exemplo, se eu pego uma dessas pessoas, ela provavelmente não estaria entendendo o que a gente está falando aqui. Né? Então, assim, como se comunicar? Como você lidar com isso? Né? Porque eu acho que tem uma questão também aí, que é essa. Tem a fé, claro, tem a fé, mas tem também ter alguma coisa para fazer. Sabe? Uma quermesse para ir, uma festa da igreja, a conversa das mulheres, o bordado, sei lá. Então, assim, para mim é muito mais complicado se você levar em conta essa desigualdade social, que é absurda, né? E, inclusive, é uma desigualdade social não só do ponto de vista financeiro, mas cognitivo também. Se você tem um percentual, sei lá, 45 milhões de pessoas não são analfabetos funcionais. Como que você lida com isso? Não dá para... vai ler isso. Não dá. Vai assistir o filme. Não vai. Acabou. É isso. Obrigadíssimo, Luísa. Miriam. Então, quer dizer, foi super interessante tudo que você colocou e também as perguntas estão incríveis. Eu só queria aqui acrescentar uma preocupação minha. Na verdade, por exemplo, eu fui criada em uma família judia, né? Judaica, mas não sou praticante, enfim, eventualmente comemoro algum feriado, alguma coisa assim. Eu vejo, por exemplo, usado pela política, né? No caso dos bolsonaristas e pessoal de direita, estão usando direto, né, os símbolos judaicos, né? A menorá e bandeira, assim, né? O Tarcísio se enrolou numa bandeira de Israel, né? E desfilou aí, sei lá onde. Enfim, essa questão eu acho também complicada, né? Esse uso. Queria saber o que você pensa disso. E com relação a Búzios, né, que é uma coisa super estranha, porque é uma cidade que, na época que eu cheguei aqui, que seria no final da década de 80, tinha toda uma pegada assim, de uma cidade aberta, né? Eles falavam sexo, drogas e rock and roll, também no âmbito da cultura. Você tinha... Quer dizer, o próprio jornal do qual eu participei, que era o Peru Molhado, né, que durou 36 anos circulando, tinha toda uma irreverência em relação aos valores culturais, em relação ao próprio poder político, depois que se emancipou Búzios, essa coisa toda. E como que isso foi mudando, né, e hoje é uma cidade, quer dizer, bastante conservadora. Tem esses nichos, né, que a gente participa de alguns, mas, assim, no geral, quer dizer, a gente olha e vê uma série de coisas. O Sidney está falando, o próprio prefeito realmente veio dos republicanos, né? E alimenta essa coisa da prática evangélica, dos eventos, né? Enfim.
Eu não vi o filme, né? Mas eu gostei que, quer dizer, fiquei um pouco mais tranquila. Quer dizer, vou ver o filme, mas acho que a gente não pode simplificar realmente, não pode, porque a questão é bastante complexa, né? E eu também queria citar que eu li um livro, no ano retrasado, que chamava assim, A Linguagem do Terceiro Reich, né? Que era exatamente um pouco o que a Mônica estava dizendo, dessa transformação da linguagem, né? E é uma coisa lenta, né? Que o significado das palavras vai mudando, né? Isso é uma coisa que realmente preocupa. E isso está acontecendo, né? Enfim, queria saber o que você pensa sobre essa questão, basicamente, do uso dos símbolos judaicos. Obrigado, Miriam. Liliane. Bom, primeiro agradecer a Regina, a exposição, que foi ótima, e é muito bom de sempre a gente voltar a contextualizar, né, como é que as coisas vão evoluindo, né, na nossa sociedade, na nossa experiência enquanto povo, né. Eu tenho uma experiência profissional, como eu faço consultoria para muita gente. Uma coisa recente que eu fiz foi a avaliação de um projeto de uma organização lá no Rio Grande do Sul, que tem um programa de gênero e religião. E o projeto se chamava Desmantelando os Fundamentalismos Religiosos de Gênero. E aí, como é uma organização luterana, é uma coisa muito interessante, como você falou, né? Outras experiências religiosas que estão presentes, mas que não são tão visíveis, e como que elas, que são mulheres que estão nesse programa, como elas vêm sentindo o crescimento dos fundamentalismos dentro da própria religião luterana, que é uma religião que é pautada por uma grande solidariedade interna, é uma coisa assim, até por eles serem poucos, imagino, uma coisa assim, é muito típica, né? Tem muito tipo de ajuda, tem muitas organizações de ajuda mútua, tem muita atividade comunitária, então, assim, é um outro mundo, né? E como, recentemente, essa experiência de surgimento do Bolsonaro, desse tipo de expressão política, como isso penetrou a religião, como isso dividiu, assim, e tem dividido de uma maneira assim, inclusive já houve processos na justiça, porque são ataques, são coisas assim perigosas, inclusive, com relação às mulheres por várias situações, enfim. Então, de como o que a gente estava falando da linguagem violenta, né? Não só da linguagem violenta, mas da violência que se explicita, né? E principalmente com relação a esse tipo de grupos como as mulheres, os gays, as lésbicas, então assim, os trans, as trans. Então, realmente a gente está vivendo uma situação de, ao mesmo tempo que tem muita visibilidade para esses grupos, tem muita reação. Né? Então, mas se a gente olha de um ponto de vista mais longo da história, foi bom você localizar essa coisa da Constituição, porque olha que uma coisa incrível, né? A nossa Constituição, ela é tão progressista e ela ocorreu no momento que o mundo inteiro estava vivendo um neoliberalismo, assim, no auge. No auge. Redução do papel do Estado, menos investimento social, ou seja, a contradição de todas as contradições, a gente aqui, né? A gente se redemocratizando no meio dessa balbúrdia final da Guerra Fria, cai o Muro de Berlim, enfim. É uma situação muito diferente do que o mundo vinha experimentando antes, e a própria sociedade brasileira, né? Então, acho que assim, eu gostei muito de você trazer esses elementos para a gente também não esquecer que os embates vão continuar acontecendo. Então, não tem ponto final, a gente não sabe onde é que vai dar, mas
E o nosso papel é esse, é lutar, é batalhar, é apoiar, é ver onde é que estão as contradições, é ver onde é que estão as vozes, né? Eu vi essa pesquisa com relação aos jovens sem religião, fiquei muito impressionada, isso sim me impressionou, essa coisa do sem religião, e de muitos se colocarem como ateus, e assim, não quero religião, então não só é sem religião, como tem os que recusam religião. Então achei que isso para mim foi uma novidade, realmente, assim, nessa faixa de juventude, né? Mas eu acho que é isso, eu gostei muito de você trazer isso, né? Os interesses econômicos que estão na nossa política desde sempre, e como que a gente ainda continua tendo que disputar cada pedacinho, né, cada direito, e é um pouco isso, né? A gente dá um passo para frente, dá dois para trás, e é um pouco esse o nosso papel, não tem muito que a gente possa fazer a respeito, né? Mas obrigada aí pela conversa. Beleza. Então, Regina, dá o retorno aí, por gentileza. Eu acho que foram só. Aqui. Onde é que eu parei aqui? Acho que é só Miriam, né? É Miriam e tal. Essa tua pergunta é super difícil, Miriam, é muito mesmo. Acho que Teve a Luísa também. A Luísa. comecei com a Luísa. Não. Foi a Luísa, Miriam e depois Liliane. A Luísa que falou dos agentes comunitários de saúde. Pronto, Luísa, achei, é muito legal, é isso mesmo. A Luísa falou do Brasil, né? Do Brasil real, não como as coisas deveriam ser, mas como as coisas são. E essa fala da Luísa foi super importante para mim, para dizer, é nesse mundo que a gente tem que pensar, a gente pensar aonde cresceram os evangélicos. É isso mesmo. E eu acho que é super bom isso, quer dizer, a gente pensar que as pessoas não são um rebanho, que certamente não é só fé, não é assim, a fé pode ser justamente aquilo que move, mas ao escolher uma fé num país que tem um campo religioso, etc., então, tem um cálculo. Tem um cálculo, e é um cálculo que tem a ver com sociabilidade. O que ela falou, justamente essa ideia, o que faz no fim de semana, eu que trabalho com jovens, uma coisa muito importante, Luísa, é a coisa da música. Só completando o que você falou, que é a coisa da música. Se você vê quantos cantores, tantas pessoas que estão no mundo artístico hoje, que falam que começaram cantando na igreja, a igreja tem instrumento musical, a igreja é um lugar onde se aprende a cantar e a tocar, a estar juntos. E jovens, inclusive, que nunca foram no cinema, que só foram no cinema junto com a igreja. Né? Então, tem a ver isso. Eu não fico pensando assim, eu não quero colocar a pobreza como um elemento único, mas, assim, na verdade, eu quero colocar o que a igreja oferece em regiões, em vidas que são carentes, né? De diversão, de sociabilidade, isso tudo. Ou seja, tem um cálculo aí que é um cálculo de sobrevivência não sobrevivência de comida, sobrevivência mesmo, como você colocou, de festa, de sociabilidade. Né? Só eu acho que essa coisa do analfabetismo que você colocou é forte, mas também você pode ter pessoas analfabetas que também têm possibilidade de a gente conversar com elas. A sua pergunta é como falar com elas. A minha resposta, da minha experiência, né, da experiência de antropóloga, né, da experiência de alguém que trabalha com métodos qualitativos, principalmente, né, que eu respeito as estatísticas, mas eu acho que os métodos para certas perguntas as estatísticas não ajudam, é a coisa de ouvir. Né? Ouvir. Então, mesmo que tenham pessoas analfabetas, saber essa coisa, entender as razões das pessoas. As razões, as emoções, certamente, é onde entra a fé, mas também as razões. E a gente aprende muita coisa quando a gente pergunta, porque a gente percebe uma coisa importante, que tem diferença, inclusive, de local para local. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Seropédica é uma cidade majoritariamente evangélica. Não sei se vocês sabem isso. Tem um cinturão ali no Rio de Janeiro que é assim. Né? Então, ser evangélico em Seropédica é diferente de ser no Ceará.
Entendeu? Então, até isso a gente tem que levar em conta. Como é que está a maioria? E a gente tem que levar em conta pelo seguinte: ali na Bahia, o pastor está ligado a programas sociais do Estado que se propõe, né, o governo do Estado que se propõe a fazer certos projetos. Então, esse cálculo, para além do que você disse, que é muito importante, que é a questão dos analfabetos funcionais, dos agentes de saúde, você deve saber disso, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com agentes de saúde que relataram situações locais muito diferenciadas nesse sentido. A gente conhecer a diferença não é porque a gente quer conhecer a fragmentação, é porque quando a gente conhece a diferença de um agente, por exemplo, de um agente de saúde que está em Seropédica, né, ou que está na Bahia, por exemplo, né? Eu conheci uma mãe de santo na Bahia que falou... Desculpa, ao contrário. Eu conheci uma mãe de santo no Rio Grande do Sul que falou: não, a gente não faz a feijoada no dia do santo, a gente faz churrasco, porque a gente está no Rio Grande do Sul. Né? É super interessante isso, quer dizer, a religião também se acultura nos espaços que ela está. E a gente tem que conhecer essa variedade, porque conhecendo essa variedade, inclusive, agora conhecer como? Aí, como falar com ela? Não é dando um livro, nem mandando ler um filme. Capaz de ela gostar do filme e achar que o Malafaia é ótimo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é também percebendo que o diálogo só acontece quando a gente faz a segunda e a terceira pergunta. A primeira pergunta, geralmente, ela faz com que a gente corte o diálogo. Se a gente pergunta se é a favor do aborto, a pessoa responde: sou contra, né? Jesus, não sei o quê, pode, a vida... Né? Se parar aí, a gente não vai para a segunda pergunta. Então, a experiência que eu tenho como antropóloga é sempre assim, com meus alunos, na formação, é o seguinte: não para na primeira pergunta. A primeira pergunta não vale. Tem que continuar. Porque quando você vai continuando, você vai encontrando as brechas para abrir um diálogo. E para isso, gente, nós, classe média, intelectualizadas, com nossos diplomas, temos que ter alteridade. Temos que olhar para as pessoas achando que elas têm o que dizer, que elas têm o que trazer, que elas têm o que nos questionar também. É uma conversa assim, que parece meio populista, mas é um método. É um método de poder complexificar um pouco mais essa relação que a gente tem. Mas eu acho que é isso. Você descreveu o Brasil real, né? Não o Brasil legal. O Brasil legal tem muitas coisas boas, né? Depois da Constituinte e tal, mas há um hiato entre o Brasil legal e o Brasil real, ainda que a gente ache que nossas leis não sejam maravilhosas, né? Ainda por cima. Miriam, a sua questão é muito importante. Eu acho que eu nem tenho como responder, mas, assim, se você tiver assim, muita curiosidade, você entra no ISER, depois tem lá um dicionário do campo religioso de hoje. Aí tem uma coisa do nacionalismo cristão que explica aí um pouco isso que você está falando, quer dizer, que explica um pouco por que é que você tem essa... Quem começa com essa relação entre Israel e os evangélicos é o Bispo Macedo, justamente. O Bispo Macedo ele começa a organizar excursões para Israel e começa a trazer a água do Rio Jordão para o Brasil. E começa a fazer um comércio aí. Naquele momento, você não tinha um nacionalismo cristão tão feito assim, quer dizer, tão colocado, mas, de qualquer forma, com essa base do cristianismo, quer dizer, com o território, com essa ideia do território, ele ampliou bastante, vamos dizer assim, os seus recursos recursos simbólicos, né? Agora, hoje, essa questão que parece no Brasil, que a gente fica muito assustada, Tarcísio enrolado na bandeira, é uma coisa impressionante o que está acontecendo com os símbolos de Israel. Basta ver essa área dos traficantes, do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, onde é chamado... como é que é a comunidade de Israel? Eu esqueci como é que chama o primeiro nome. Mas, assim... o complexo de Israel. Exatamente. Complexo de Israel. Tem até um livrinho sobre isso, é uma coisa muito interessante. Quer dizer, é como se esses símbolos de Israel que as pessoas tomam como símbolos do cristianismo, né, do Velho Testamento, porque é uma coisa que eu não falei aqui, não dá tempo para falar tudo, é justamente que é o Velho Testamento que está em jogo. Então, a ligação é feita assim. Ninguém fala que o Israel não é evangélico, mas vão todo mundo para lá. Então, você está colocando uma coisa aí em relação a esses símbolos que precisa a gente prestar muita atenção no que está acontecendo. A gente percebe os interesses econômicos. Falta ainda saber como que as pessoas, sabendo que Israel não é cristão, no sentido, né, continuam se juntando
com esses símbolos. A única resposta que eu tenho para te dar é a resposta da política. Ou seja, qual é a resposta da política? De que lado somos contra o quê? Nós nos juntamos. Né? Um pouco assim, o opositor é que define a junção do lado de lá. Mas eu queria te pedir, assim, que acho bem interessante você pegar no ISER o dicionário do campo religioso, que tem lá um estudo da Cília Maris muito interessante, falando como é que nasce o nacionalismo cristão e por que Israel. Né? Que eu nem saberia responder assim, de uma vez, né? Não saberia responder, mas é uma questão e tanto, essa que você trouxe. E aí, Liliane, eu acho o seguinte, e aí eu acho que serve para tudo que a gente conversou aqui hoje, assim, para a gente não ficar, vamos dizer assim, para a gente perceber que está tudo em mutação, o mundo está muito em mutação. Eu comecei falando sobre a secularização, a laicidade, no momento que nasce a modernidade, o Estado moderno, a reforma protestante está na base disso, e isso mudou o mundo. Quer dizer, mudou o mundo por quê? Não mudou o mundo porque a religião separou-se realmente da política, mas porque a pretensão de separar a religião da política criou outra forma de disputa na sociedade. Né? Quando você tem a religião e a política juntos, você tem um tipo de sociedade. Quando você não tem, você tem outro. Mas, assim, o que eu acho interessante a gente chamar atenção hoje é para as redes sociais. Nós estamos vivendo num tempo digital, e esse tempo digital está mudando as maneiras de estar no mundo, a maneira de compreender o mundo, as alianças possíveis e as alianças impossíveis. Né? Tem uma coisa muito forte, e aí, nesse sentido, eu acho que os progressistas, a esquerda, os nossos raciocínios compridos, né, não estão de acordo com o mundo de hoje, em termos do mundo digital. O que aconteceu? Quem estava na corrente, né? Ou seja, quando eu digo na corrente, na sociedade que se reproduz desigual, né? Desigual, se reproduz excludente, conseguiu usar melhor os novos meios de comunicação e tecnologia do que quem estava tentando modificar esse mundo, estava andando contra a corrente. Então, tem uma coisa de adaptação que começa a acontecer agora, que também contribuiu muito para essa conjuntura que a gente está vivendo. Né? Essa coisa de... eu acho que foi a Mônica que falou do filho dela. O filho dela ele tá na internet. O mundo digital e o mundo presencial para ele tem o mesmo peso. Né? E as coisas vão acontecendo de uma maneira super integrada. Ele sabe lidar com isso, falando mais curto, mais objetivo, usando certos símbolos que dizem mais do que 1000 palavras. Entendeu? Então, tem uma coisa aí muito séria, que eu acho que, quando eu estou falando, acho que vai haver uma mutação na sociedade tão forte como houve na secularização. E eu não sei qual vai ser a relação religião e política nessa nova etapa societária. Eu estou falando uma coisa, é muito profundo isso. Ou seja, a história ela vai produzindo ideais e realidades. Né? Os ideais, o mundo que a gente idealiza não corresponde à realidade, mas muda a realidade. E pode ser até que nós tenhamos uma outra forma daqui para frente de pensar o poder religioso e o poder político, a partir dessa conjugação entre do digital. Né? Por que isso? Porque, por exemplo, o poder religioso, hoje, ele não se dá apenas no território, ele se dá no território e nas redes ao mesmo tempo. Né? Então, você tem, por exemplo, no caso do Brasil, paróquias que fazem exatamente o mesmo tipo de show, de coisas que os evangélicos fazem, que as pessoas saem de São Paulo, por exemplo, saem de um bairro, leva 2 horas para chegar na outra paróquia, porque é uma paróquia que tem espetáculo, que está ligado a grupos de influencers que estão o tempo inteiro falando com as pessoas. Então, tem uma mudança muito forte, uma mudança muito profunda. E, por último, antes de passar a palavra para vocês, é a ideia da conjuntura, que é um negócio que eu acho bem interessante a gente lembrar, que me dá muita esperança. Conjuntura, nós temos a estrutura, que todos vocês falaram muito dela aqui, e temos as conjunturas. Conjuntura é a disposição de forças em determinado momento.
falamos de conjuntura da Igreja Católica, mais progressista, com a SEBS, depois menos progressista, mais conservadora, depois com o Papa Francisco, não sabemos o que vai acontecer com esse outro Papa, mas conjunturas são disposições de força em determinado momento que não eliminam as outras forças que estão subterrâneas. Né? Então, é isso que eu quero dizer. A gente não pode olhar para isso, olhar para o que está acontecendo agora e achar que tudo acabou, o sonho acabou. Ao contrário, nada será como antes. Isso que está acontecendo agora, por isso que eu retruquei um pouco a coisa da Idade Média, isso que está acontecendo agora nunca aconteceu. É inédito, é historicamente inédito o que está acontecendo de agora em diante. Entendeu? E é muito importante a gente falar isso. Então, a conjuntura pode mudar. Conjuntura surpreende. Conjuntura faz, muitas vezes, tem mudanças que faz coisas que estavam subterrâneas virem para cima, de repente, né, a partir de conjugações de fatores. Então, é isso. Eu acho que eu trabalho muito com essa ideia, entendeu? De não olhar a foto, olhar o filme. E esse filme tem aquilo que aparece, tem aquilo que está ali, que você não está enxergando naquele momento. Né? E, nesse sentido, eu acho que os jovens de hoje têm muito a nos ensinar. Para a minha geração, né, que tinha esse ideal de laicidade tão forte, né, de republicanismo tão forte, que talvez o mundo não vá... Quer dizer, a justiça social não passe pelos caminhos que a gente pensou. Tem outros caminhos. Tem que ter abertura para isso. Tem que ter abertura, inclusive, para ouvir, para perguntar para as pessoas que estão falando uma linguagem diferente da nossa. Bom, estou parecendo... Está bem já. Olha só, faltam apenas 10 minutos para concluir. Helena levantou a mão, tem que ser muito bem expedito, hein, Helena? Para a gente... Porque eu já ia abrir para a Regina fazer as considerações finais. Faça de maneira sucinta, mas eu sugiro assim, ó, você faz a sua questão e a Regina, quando for responder, já faz uma conclusão do nosso encontro de hoje. Tá bom? Então, Helena, por gentileza. Não, é que eu queria falar só sobre uma coisinha, ela falou sobre novos modelos, novas ideias, é que eu tive aquela experiência agora que eu viajei pela China e achei curioso, passei um mês lá, e aí achei curioso porque, num determinado momento, a gente estava num templo budista, na verdade, aquele templo é do Dalai Lama, né? Mas que virou já mais assim um lugar tipo museu, mas também tem os Budas lá e muita gente vai lá e reza e se ajoelha, não é se ajoelha, ele se joga assim no chão, né? Se prostra perante o Buda e a gente vê uma fé ali, muita gente vai por fé e outros vão para visitar, para conhecer. E aí, nessa experiência, tinha um cartaz com as letras em chinês ali, com aqueles ideogramas que a gente não sabe, não entende, né? Mas colocando ali o aplicativo, deu para ler. E era um cartaz bem na entrada, que dizia que a religião tinha que ser respeitada, que é uma cultura, que é uma coisa importante, que faz parte da vida do povo, mas que o Estado tem as suas leis e tem os seus códigos e que esses que são acima de qualquer religião. Então, estava lá escrito isso. Então, isso é uma forma de eles se posicionarem firmemente em relação ao Estado laico, né? Uhum. E também ao Estado secular, no caso. E não uma coisa assim de se render a qualquer credo que apareça e que vai tentando modificar ou sobrepujar essa força do Estado ali que está organizando a vida deles. É só isso que eu queria contar. Legal, muito bom. Muito bom. Então, vamos ter, nas nossas cabeças, vamos ter muitas conversas sobre a China, né? Porque quem diria, né, que a gente ia viver para ver essa mudança geopolítica mundial, gente? Além das redes, tem outras coisas aí, como essa que você está colocando, experiências para a gente se alimentar, como essa que você está dizendo. Muito interessante.
Agora, para terminar, eu queria até pegar o que Liliane falou, né? Um pouco sobre os luteranos, né? E é verdade, os luteranos estão vivendo uma conjuntura muito difícil, muito diferente do que eles já viveram. Eles foram tão importantes para o movimento sem terra, para tudo isso, mas, ao mesmo tempo, está lá gênero e religião, né? Está lá, esse pessoal está lá dentro. Então, esse exemplo que você deu é muito bom para a gente pensar a coisa que nada será como antes. Gente, eu acho que o importante é a gente pensar, puxar os fios da história, né? E perceber o que era a sociedade sem idealizar o passado, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente idealiza esse passado. Esse passado, na verdade, a escola pública, que todo mundo fala, era para muito poucos. Eu lembro muito da UNE, né? O CPC da UNE, que era os 99% estavam fora da universidade, né? E hoje, quer dizer, e as fotos que eu tenho do CPC da UNE, que eu trabalho com isso, tudo gente branca de classe média. Se você pega hoje o que é a universidade brasileira, a gente não pode pensar nisso como um retrocesso. A sociedade está diferente, ela trouxe novas contradições, mas ela é muito mais interessante, muito mais viva do que foi, né? Então, eu acho muito importante a gente pensar, e isso que a Liliane trouxe também é muito importante. Tem vários autores que acham que isso que nós estamos vivendo é o fracasso do neoliberalismo, porque o neoliberalismo se colocou contra justamente um Estado de previdência social e não resolveu nada. Ao contrário. Então, você deve saber disso, existe muita gente que coloca isso, quer dizer, vamos pensar que esse é um fracasso que é do neoliberalismo. Foi ele que trouxe essa ideia do Estado pequeno e deu nessa avaliação do mundo hoje tão excludente, tão difícil, com tantas situações, né, na verdade, de fome, ainda por cima com a coisa climática, né, que é outro ponto que a gente não tocou. Essa sociedade tem uma coisa firme com essa questão climática hoje, quer dizer, essa luta, né, pela pauta climática, que ela pode, inclusive, é bem interessante. Uma pesquisa feita na Marcha para Jesus percebeu que a pauta climática era que abria a conversa. Pena que quem falou que não sabia como conversar, uma boa conversa, um bom começo de conversa é a pauta climática. Que ela, claro que a direita é contra ela, mas ela é uma boa conversa para começar a perceber a ambivalência entre as pessoas e começar a ganhar corações e mentes. Isso é uma coisa bem interessante. E a última coisa que eu acho que, do Sem Religião, Liliane, acho assim, a gente tem que compreender isso também, né? Como a grande maioria, né, menos a Miriam, talvez, não sei, fomos criadas na Igreja Católica, né, a grande maioria, pelo menos, a gente, quando descobriu ou o marxismo ou a política, se transformou em ateu ou agnóstico, né? Isso aqui não é comigo, não. Mas essa geração agora ela tem uma outra coisa que é diferente do ateu e do agnóstico. O IBGE, nesse censo, ainda não soltou isso, mas eu já tenho assim, um pouco que ateu e agnóstico vai ser pequeno, bem pequeno. E o que vai crescer é o sem religião. Qual é a diferença? Não, porque o sem religião, no censo é sem religião, sem religião, ateu e agnóstico. O que está crescendo entre os jovens é o sem religião, que é uma coisa bem interessante, que é uma coisa de uma busca de alguma coisa que preencha, e não apenas aquela religião da cultura, aquela religião da tradição, aquela religião da sociabilidade, né? Que é um negócio interessante, porque aí você tem novas religiões que vão aparecendo. A coisa do meio ambiente, por exemplo, ela inspira muitos jovens a ter uma ecologia espiritual, uma opção de coisas que estão sendo criadas, e que a gente, às vezes, não tem categorias ainda, né, você que é de ciências sociais também, Liliane, categorias ainda para enquadrar, para descrever, né? Então, essa abertura para o que está acontecendo de novo é o que eu acho que pode permitir que a conjuntura mude, né? Que a conjuntura mude em que sentido? Não estou fazendo uma coisa de poliana, que vai estar tudo maravilhoso, mas tem aí muitos elementos, muitas forças, né, que estão, na verdade, hoje em dia, estão caladas, mas estão presentes porque fazem parte desse processo. Então, é o final que eu diria é isso, né? Comemorar a mudança, né? É difícil falar um negócio desse com um vídeo como aquele, né, que a gente
um filme, como a gente, Apocalipse dos Trópicos, né? E a gente, inclusive, o filme mostra que não é só no Brasil, que é em vários lugares do mundo. A própria Petra Costa deu entrevistas e falou que o filme está sendo bem recebido no mundo porque as pessoas se identificam com o filme. Não é esconder esse filme, mas esse filme é só um pedacinho da realidade. Pronto. Pedaço. Realmente, quando ele estava preparando, ele falou se era muito tempo você falar, mas, na verdade, é fundamental que você nos traz insumo, né? Quer dizer, estimula. Por exemplo, a própria Miriam, você indicou um caminho para discutir essa questão da religião, porque, normalmente, eu lembro até de em 86, eu estava na coordenação da campanha de Jorge Bittar, e nós estávamos fazendo uma parceria com o Herbert Daniel. E o Herbert Daniel, ele foi como se fazer um panfleto para fazer a dobradinha. O Bittar era deputado federal e ele é estadual. Herbert Daniel, quem não sabe, foi o primeiro que assumiu explicitamente uma candidatura homossexual, né? E ele me disse duas coisas que eu nunca esqueci. Ele falou assim, que a esquerda, ou os democratas, se preferirem, quer dizer, se quiserem, de fato, transformar o mundo, tem que começar a se dedicar a entender religião e a psicanálise, né? E é uma verdade, porque todo esse período de militância, a questão da religião é uma coisa, como se fosse uma coisa à parte, né? Você está militando, mas é uma coisa à parte. Uma psicanálise, assim por exemplo. Você falou de alteridade, por exemplo, né? Caramba, é muito difícil, quer dizer, isso criou religiões, inclusive, né? A empatia, se colocar no lugar do outro, quer dizer, são coisas muito difíceis. Se você não está bem contigo mesmo, como é que você vai olhar o outro, né? Então, são coisas assim, interessantes. Eu acho que você conseguiu estimular e trouxe muitos elementos aqui. Eu queria agradecer, tá? E, por fim, só dizer que anunciar que dia 12 de agosto nós vamos discutir exatamente a questão climática. Nós vamos discutir a COP30. Quer dizer, ele foi convidado, que é o Henrique dos Santos Pereira, ele é presidente, acho que esse é o nome, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, né? Ele é professor titular da Federal do Amazonas e topou, assim, com muita alegria de participar. Então vai ser bem legal. Quer dizer, nas vésperas da COP30, uma pessoa que é um personagem extremamente importante para a própria política pública da Amazonas, né? E um pesquisador e uma figura muito, muito, muito agradável também, sabe? O Henrique é muito agradável. Acho que vai ser bem legal. Dia 12 de agosto, então, a 15ª oficina. Tá bom? Só queria falar uma palavrinha que eu gostei muito de estar com vocês, viu? Foi muito importante. Fiquei super à vontade de conversar mais. Obrigada por todas as perguntas, por todo mundo que está aqui hoje. Ok, então. Obrigada, Regina. Um abraço. Boa noite. Obrigado a todos, hein? Eu vou desligar. Obrigada, Sidão, aí pelo convite. Alô.